As exportações de carne bovina frescas e processadas movimentaram 109 mil toneladas no mês de outubro. Esses dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos e mostram que esse volume gerou uma receita de quase 55 milhões de dólares para o país. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 43% no volume e de 31% na receita. A causa da queda foi o embargo à carne brasileira, que foi imposto pela China. Não apenas o embargo chinês, mas também os altos custos de produção da pecuária estão gerando insatisfação e insegurança em muitos pecuaristas. A gente conversou com o presidente da Associação Nacional de Pecuária Intensiva, Maurício Veloso. Ele faz uma avaliação sobre esse assunto, mas também diz que já há um sinal de recuperação do setor. Vamos acompanhar. Então, gente, com muito prazer, estamos recebendo o Maurício Veloso aqui no Painel Agro, né, que é o presidente da Associação Nacional de Pecuária Intensiva. Olá, Maurício, seja bem-vindo ao Painel Olá, Agro. Diana. Muito obrigado, um prazer muito grande. Prazer todo nosso. Olha só, a gente, antes de pontuar que eu quero falar um pouco desse cenário atual, eu quero começar a nossa conversa falando sobre esse desequilíbrio que a gente teve, né, em relação ao número de cabeças confinadas no primeiro e no segundo giro. Né? Você fez uma avaliação inicial, eu queria agora que você pontuasse para os nossos telespectadores e internautas, que a gente teve uma diferença muito grande de 2019 para cá, né? E aí, por conta da pandemia, outros fatores externos, eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, né, de números que a gente vem enfrentando em relação a gado confinado no Brasil. Ok. Nenhuma dessas análises ela é muito simplista. É preciso que a gente entenda que algumas coisas aconteceram de forma concomitante e acabaram convergindo para o resultado danoso que vivemos hoje. Bom, como vocês certamente sabem, a pecuária ela vive de ciclos, que chamamos de ciclo pecuário. E este ciclo pecuário, ele é caracterizado por uma maior ou menor oferta de animais para abate e a consequente alta ou baixa dessa arroba em função desta maior ou menor oferta. Bom, nesses últimos anos, nós nos encaminhamos para um ciclo pecuário de alta, ou seja, de acréscimo dos valores, justamente por acontecer uma retenção forte de fêmeas no Brasil inteiro. Então, isso faz, quando o pecuarista segura as fêmeas e há menos fêmeas para abate, acontece do quê? Aumenta o valor da arroba e valoriza o boi, porque não tendo vaca tem que ter alguma outra coisa para substituir. Então, naturalmente acontece isso. Bom, ao mesmo tempo que este ciclo pecuário já era um momento de retenção de fêmeas em que havia uma diminuição da oferta, o que acontece? No início do ano passado, começamos com a pandemia, e o que aconteceu com essa pandemia? Que não era uma reação esperada. É que o consumo de alimentos aumentou de uma forma generalizada, e não apenas você, Eliana, mas todos os seus telespectadores sabem que quando a gente fica em casa, a gente acaba comendo o dobro, se não o triplo. Você não encontra o que fazer, você vai para a televisão, você vai para o livro, você senta para o bate-papo, sempre acrescido de alguma coisa que, naturalmente, se você estivesse na rua, não estaria comendo. Então, o consumo aumentou demais. Então, você diminui a oferta, aumenta o consumo, evidentemente, que é uma lei de mercado inevitável, os preços, eles se majoram, eles aumentam. Bom, só que não aumentou apenas o valor, já que estamos falando de pecuária, o valor da carne. E foi aumentando de forma gradativa e depois exponencial todos os custos de produção. Então, os valores foram sendo reajustados o ano passado todo, o ano virou, e 2021
ele veio tomando um corpo bastante vultoso e, ao mesmo tempo que o mercado de capitais passou a oferecer aos investidores a remuneração negativa, todos esses olhos investidores passaram a olhar a pecuária como uma janela de oportunidade e muita gente que não é verdadeiramente do ramo migrou para a pecuária apenas como uma forma de investimento. E foi por isso que houve este inchaço do segundo giro de confinamento neste ano, resultando numa oferta, ou melhor, numa oferta não, num estoque recorde de animais confinados em segundo giro, e coincidiu justamente com este momento trágico da suspensão das compras chinesas, o nosso maior cliente externo. Inclusive, acabou de ser divulgado aí o dado da Abrafrigo, né, que o volume das nossas exportações caiu 43% em outubro. Né? Então, esse pecuarista, seja o que já vem aí investindo, ou esse novo pecuarista, está bastante prejudicado nesse momento. Né? Esse que confina e que vende para o mercado internacional. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse momento que o Brasil vive, né? Desses prejuízos, né? Dessa relação de quebra, de corte de vendas da carne. Muito bem. Liana, olha só como é que é interessante. A China, ela suspendeu as compras da carne brasileira porque o governo brasileiro, quando fez o acordo com ela, é que ofereceu a ela esta condição de retorno ou não unilateral. Apenas o Brasil fez isso. O Uruguai também é vendedor de carne, tem um acordo com a China, mas absolutamente não entregou à China essa unilateralidade de decisão. A Argentina também tem acordo e também não fez a besteira que nós fizemos ao oferecer algo que era desnecessário. Muito bem. A China, um jogador, um negociador extremo, hábil, ele se aproveitou, está se aproveitando disso até hoje, deprimindo de forma drástica os valores da tonelada da carne exportada, que vinha batendo recordes. Então, isso não passa de um jogo de cena cujo único objetivo é deprimir os valores da carne comprada. Muito bem. É uma saída estratégica para daqui a pouco China, retornar? Sim. Sem dúvida nenhuma. Isso é um jogo bruto, mas é um jogo de mercado internacional, sem dúvida alguma. Até porque, Liana, não existe, ao menos no planeta Terra, não existe nenhum outro país capaz de oferecer o volume que o Brasil tem de carne bovina, não apenas o volume, mas a qualidade e o valor, que hoje é o menor entre todos os outros players, vendedores de carne bovina. Então, a carne hoje do Brasil, a gente pode dizer que virou um grande outlet. Nós estamos, assim, num momento de venda com desconto incrível. Tem que comprar porque é muito bom. Então, estão sendo trabalhados todos os outros compradores, mas a gente não pode esquecer que o maior de todos os nossos compradores é justamente a brasileira e o brasileiro. Estes são os maiores clientes da carne bovina brasileira e já percebemos que, gradativamente, esta situação de crise para os confinadores está começando a acenar com um cenário menos negativo, ainda não está positivo, mas menos negativo, com todo esse estoque
sendo absorvido pelo mercado interno e pelos outros mercados externos. Tem o lado positivo de de abertura de novos mercados e também de não deixar, a gente sempre fala, ouve consultores falando que mesmo naquele sucesso que tínhamos, né, de um volume grande de embarque de carne para a China, que o Brasil era muito dependente, que precisava focar mais essa produção no mercado interno, exatamente para quando acontecesse isso, né, que já era esperado, entre aspas. Então, que lições positivas a gente tira disso? Você disse muito bem, Liana. Exatamente isso. Quer dizer, é o princípio da precaução. Se você tem um único cliente, obviamente que se este cliente ficar com gripe, você morre de pneumonia. Não tem, é lógico, é evidente isso. Entretanto, olha como é que é interessante. Com as indústrias exportadoras apostando todas as suas fichas num único cliente, ou pelo menos em dois, China e Hong Kong, que é praticamente a mesma coisa, e ambos representando algo em torno de 72% a 74% de todas as vendas. Veja, uma concentração extremamente arriscada. Mas enquanto todos estavam ganhando muito, ninguém quis mudar o jogo, ninguém quis alterar esta balança totalmente pensa para o lado chinês. A hora que a coisa dá errado, aí todo mundo grita e fica em desespero. Meu Deus, o que vai ser de mim? Ora, como você disse, já era esperado, todos os consultores, todos os analistas diziam, olha, cuidado, cuidado, porque isso pode dar uma zebra. Bom, é a primeira vez que isso acontece? Não é, Liana. A questão de 6 anos atrás, se eu não estou equivocado, nós vivemos exatamente o mesmo cenário em relação à Rússia. A Rússia era o grande comprador de todas as proteínas animal do Brasil. E também, da noite para o dia, eles inventaram um embargo qualquer lá e falaram, olha, não queremos comprar mais. Primeiro buscando derrubar todos os valores e depois não comprando mesmo. Quer dizer, a Rússia ficou vários anos sem comprar carne brasileira. Deixou de ser o maior comprador para ser o menor comprador da noite para o dia. Isso pode acontecer com a China? Difícil, porque não existe outro para oferecer. Entretanto, o sistema político, gerencial de pessoas lá da China é bastante diferente do que a gente vê no resto do mundo. Então, se o governo chinês amanhã resolver que ninguém mais come carne de gado e vai comer carne de periquito, acabou, vai ser carne de periquito, aí você escolhe, ou come carne de periquito ou morre. É simples assim. Então, esse é o tipo de sistema lá. Então, o que a gente deve concluir e aprender com isso que aconteceu? Primeiro, que devemos lutar com todas as armas que tem para a gente poder diluir essa venda, não ficarmos dependentes de um só. E a outra coisa, que não é apenas, aí já não é do exportador, mas é do pecuarista, é ele utilizar todas as suas ferramentas, primeiro de controle de custo e segundo de seguro de comercialização. São as ferramentas de venda futura garantidoras de margem para que ele saiba que aquela operação seguramente oferecerá margem positiva, lucro para ele. Estão falando do futuro, mas vamos falar de agora, né? Fato que alguns pecuaristas, boa margem, né, de produtores aí estão com prejuízos. E quais são as orientações? Queria fazer outra pergunta. Nós já temos aí vacas, né, sendo colocadas no abate para tentar aí, diminuir essa margem de prejuízo? Não, se a pergunta refere-se ao ciclo pecuário, quer dizer, se a gente já vê essa inversão, na verdade ainda não. A oferta de animais
para abate ainda está restrita. Os animais que estão sendo abatidos, que estão sendo utilizados para abastecimento hoje, ainda são os animais confinados, porque existe um estoque de carne que está nos portos chineses, estão sendo redirecionados para outros destinos. Nós temos ainda um estoque que está em trânsito, nós temos um estoque que está nos pátios dos frigoríficos e em alguns armazéns frigoríficos, ainda tem um estoque razoável, e ainda há um estoque que está em pé, comendo, confinamento ainda em atividade. Mas isso está se diluindo, como eu já disse, bastante rapidamente. Agora a tendência é nítida nesse sentido. Qual é a maior prova disso? A maior prova disso é uma diminuição na escala de abate das indústrias frigoríficas e ofertas de valor sempre crescente. Dia a dia, a indústria frigorífica está oferecendo um pouco mais, 5 num dia, mais 5 no outro, mais 5 no outro, e assim o mercado de São Paulo, que é um dos mercados que baliza os valores nacionais, eles já estão por volta de 285 a 300. Quer dizer, já tem bastante gente vendendo novilha, que é um animal bastante valorizado pela qualidade extrema da carne, já está sendo comercializado a R$300, e já há ofertas de 290, com uma negociação pendente no stand-by entre 290 e 300. Seguramente isso deverá acontecer entre hoje e amanhã, certamente vai acontecer. Após esses animais, essa carne e esses animais estocados terminarem, sem dúvida nenhuma vai abrir uma janela de oportunidade para o primeiro semestre de 2022 para animais terminados para abate. Seguramente será uma janela positiva. Maurício, eu agora queria lhe perguntar para 2022, né? O que é que, diante desse cenário atual, o que é que a gente pode estimar ou prever, né, para 2022, pelo menos para esse início? Então, para o início de 2022, eu acredito que os valores devam estar sendo majorados para cima, mesmo de agora até o fim da absorção desse estoque de carne finados até meados do fim. Com o fim desse estoque, abre uma lacuna, abre uma vaga de oportunidade bastante interessante, porque não tem animal terminado de confinamento, acabou o confinamento, e também ainda não tem o animal de pasto, porque esse início de chuva, além de ele estar bastante irregular pelo Brasil afora, aconteceu uma migração muito forte de áreas pecuárias para agrícola. Então, este primeiro semestre, este momento pós-fim do estoque do segundo giro, vai gerar um buraco, um hiato, sem animais terminados. Então, será um momento de oportunidade para quem tiver esses animais. Isto, primeiro semestre de 2022. Para o segundo semestre de 2022, existe uma forte possibilidade de voltarmos a ter um número significativo e talvez crescente de animais terminados em sistemas intensivos, que podem ser sistemas intensivos a pasto ou sistemas intensivos apenas de coxo, como confinamento convencional. Quem vai determinar isso, Liana? Nós vamos estar vivendo um ano
atípico, que é um ano eleitoral. Como vai acontecer a economia brasileira nesse ano eleitoral? Vai ter um pouquinho mais de laceamento de oferta de dinheiro, as pessoas vão ter poder aquisitivo. O nosso maior cliente, como eu disse para você, que é a brasileira e o brasileiro, vai estar com dinheiro no bolso e disposição de gastá-lo, se alimentando melhor? Sim ou não? Vai crescer a economia? Sim ou não? Mercado futuro vai acenar com valores que permitam ao pecuarista, com uma reposição cara, com um farelo de soja e de algodão caros e com a ausência do milho no mercado, será que a atividade de confinamento vai oferecer margem a ele? Sim ou não? Então, há uma série de perguntas que ainda não dá para a gente... Não temos respostas. Temos essas respostas, mas uma coisa é certa, Liana, salvo este primeiro semestre de 2022, o ano como um todo será um ano de fortes emoções e graves desafios. Para finalizar, preciso comentar sobre isso com você. A gente teve a Confederação das Nações Unidas, o boi, a vilã, foi colocado como vilã, né? A carne é a vilã do mundo, né? E aí eu lhe pergunto, quero que você faça uma avaliação, né, dessas colocações, né, de que essa produção dessa carne gera bastante poluição na Amazônia, nos cerrados, e eu lhe pergunto se nós já temos condições de ter uma pecuária mais sustentável. Bom, Liana, a primeira coisa e ótima de eu lhe falar é o seguinte: nós já temos a pecuária mais sustentável de todo o planeta, disparado. Para você ter uma ideia, o Brasil ele é responsável por emissões de carbono de 2,9% de todo o mundo. 2,9%. Longe, distante da maioria dos países ditos desenvolvidos. O nosso sistema de agricultura, de plantio direto, é extraordinário e único no planeta. O nosso sistema de pecuária a pasto, pastagens tropicais, produz uma carne que não é carbono neutro. Ao contrário, é crédito de carbono. Para cada quilo de carne que a gente produz, nós geramos um crédito de carbono por conta do sistema produtivo a pasto. Então, o que nós precisamos fazer é contar melhor a nossa história. Nós precisamos dizer ao mundo, com muita calma, com muita ciência, que cada vez que alguém do planeta quer se comprometer, quer agir, quer comer, quer vestir de uma forma mais sustentável, é muito simples. Basta que consuma produtos da agropecuária brasileira. Esta é que é a verdade, esta que é a realidade. E o Brasil, o brasileiro, as autoridades precisam, com mais arte, com mais diplomacia, com mais ciência, mais rigorosamente, com mais firmeza, afirmar e divulgar todas as virtudes que os sistemas de produção agro e pecuária do Brasil têm. E este herói e esta heroína, anônimos, produtores brasileiros de agricultura e pecuária, precisam ser reconhecidos, primeiramente aqui, internamente. E é preciso que se divulgue todas essas virtudes para todo o mundo. Essa é uma obrigação da gente, contar essa nossa versão da história. Ok, então, Maurício, muito obrigada. Infelizmente, o tempo, né, nos impede de continuar a nossa conversa, mas foi muito bom o bate-papo, esclarecedor, né, animador, né, e aí já vendo aí um cenário melhor, né, diante das notícias, e eu acredito sim nessa retomada gradual,
né? E acho que é a solução mesmo, trazer um pouco mais para o Brasil também, né? Afinal, nós temos condições, sim, de absorver essa produção brasileira. Muito obrigada, tá bem? Eu é que agradeço, Juliana, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço.